Ele é aquele que ocupou todo o vazio que existia em mim. E havia um roubo na minha vida que não tinha fundo, que nada preenchia, nada completou. Glória a Jesus. Ele é aquele que conseguiu preencher e conceder o maior tesouro, que é a plenitude, que é ser completo, que é não precisar que algo, alguém, coisas me completem. Ele é suficiente, Ele é suficiente, a presença dele é suficiente na minha vida. Ah, meu Jesus. Hoje eu dizia para ele, não que as coisas não são importantes, não que eu não precise delas, Senhor, mas hoje o mais importante para mim é a tua presença. Sem tua presença eu não consigo viver coisas, eu não consigo. Eu preciso de muitas coisas, mas se eu tiver que escolher, eu escolho a tua presença. E que nessa noite tu escolha a presença dele em nome de Jesus Cristo. Hoje é o Dia dos Pais. Eu quero parabenizar todos os pais aqui que representam, né, para suas famílias o que Cristo representa para a igreja. E hoje, quando eu conversava com o Senhor, eu dizia para ele, hoje na terra, Senhor, deixa eu falar para ti que Dia dos Pais. As minhas meninas tinham mandado um recado para mim, que de tarde iriam levar algumas coisas para tomar um café com o pai, porque uma está trabalhando, outras estão fazendo outras coisas. Tinha outros pais que também tinham que visitar. E naquele momento eu dizia para o Senhor, o que agrada a um pai é ser lembrado, o que agrada a um pai é alguém parar uma hora, simplesmente para se juntar em volta da mesa. Todo mundo estava cheio, todo mundo tinha comido tarde, mas só estar, só aquele movimento das filhas, eu creio que foi o maior presente para ele. E não diferente nessa noite, eu não tenho mais pai, mas mesmo quando tinha, também não sentia, não sabia viver isso. Mas hoje eu disse para o Senhor, eu quero jantar contigo, Senhor. Eu quero me encontrar contigo, com a mesa posta, comer do pão da tua carne. Eu quero ir, meu Pai, nesse dia, buscando, valorizando a tua presença. Então, a todos que estão aqui, que possam estar nesse pensamento, eu gostaria que acendesse as luzes, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditar com vocês está no livro de Marcos. O capítulo é o 8 e o versículo é o 10. Que diz assim, Marcos 8 e versículo 10. E ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que procura esta geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoaram
isso é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhe: por que argumentais, porque não tendes pão? Ainda não percebeis? Nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvem, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço tomaste? E eles disseram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço tomaste? E eles disseram 7. E ele lhes disse: como é que vocês não compreendem ainda? Podemos assentar em nome de Jesus. Essa é a passagem que o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com a igreja nessa ceia. Nós estamos nesse mês de agosto, e não que não estejamos em outros meses, mas quando é algo coletivo, algo que o Senhor vem e ordena como não algo só individual, algo que eu tenha que fazer, mas algo que o Senhor convoca uma assembleia, a junção, o corpo. E nós estamos nesta posição aí desde o final de julho, mas para o mês de agosto, onde o Senhor nos chamou, nos perguntou: quanto tempo faz que tu não jejua? Daí vamos lá para o básico: quanto tempo faz que tu não ora? Quanto tempo faz que tu não faz as coisas básicas, né? As disciplinas espirituais? E naquele dia o Senhor nos chamava a nos colocar em oração. E oração é conversar com Ele, não é orar, é falar com Ele, é trazer para Ele. E Ele não dizia que era só conversar com Ele, Ele queria algo mais, que a gente buscasse Ele com jejum. E naquele dia o Senhor disse: um dia de proibição. E eu disse: mas como assim? Tudo aquilo que te atrapalha de estar comigo, jejua isso. Que na verdade eu quero que nesse dia tu fique comigo. Não é só que tu não coma, que tu não beba e que tu não faça isso, aquilo, aquilo outro, entendeu? Não adianta não fazer essas coisas e não estar comigo. Eu quero que tu não faça essas coisas, mas tu venha estar comigo, porque essas coisas em si não têm efeito nenhum se não for através disso estando comigo. E ali nós nos juntamos numa quinta-feira, nos posicionamos, e Deus ali começou a mover em nossas vidas, para que vocês possam entender qual é a diferença de algo que Deus te pede individual para algo que Deus pede no coletivo. Porque quando o Senhor pede no coletivo, porque a batalha é maior. Quando nós falamos de batalha espiritual, e tem gente que não gosta desse assunto, deixa eu só te dizer que tu está nela. Não me interessa que tu não gosta. Desde o primeiro momento que tu disse: eu sou de Jesus, não quero mais ser do diabo, tu está nela. Então tu não querer saber disso não te ajuda em nada, só te prejudica. E tu querer saber disso não vai atrair o inimigo, ok? Ele já está aí atacando a tua vida, ele já está aí cercando os teus dias. O Senhor quer que tu te conscientize que tu não vai vencer, não é pela força, né, do teu braço, nem por teu esforço. Tu vai vencer pelo poder dele em nós. E eu creio que todas as vezes que nós ouvimos o Senhor, obedecemos o Senhor, Ele pode ali realizar aquilo que Ele deseja. E eu quero dizer que isso não é uma coisa comum, ninguém inventa isso, entende? Ele proclama, Ele revela, Ele move e Ele coloca o desejo. Dia 27, quando eu preguei aqui,
tiveram sonhos comigo, pessoas que eram, e ali ele já dizia porque ele tinha pedido aquilo. E ali eu saí de um temor tão grande daquele culto, porque eu sabia que era um Deus que me guarda, é um Deus que antes de quer me fortalecer, sabe? Quer me esconder, e eu tenho que dar ouvido, né? E à medida que a gente dá ouvido, as revelações vão vindo, o para quê e o porquê. Quantos entendem assim? Quero perguntar quantos aqui estão participando desse mover do corpo. Aquele que não está ainda a tempo. Ali é onde nós fizemos uma chamada para um jejum por semana, buscando para ti revestimento, proteção e autoridade espiritual. E aí parece que não faz muito sentido, né? Se é revestimento, proteção, para que eu, quando eu entendo autoridade espiritual, parece que eu já vou ter que lutar, né, Joel? Mas é me proteger, me esconder nele e buscar nele para que na hora exata ele me dê a autoridade necessária, na hora certa, no dia certo, para vencer aquilo que está programado. Quando se entende assim? Esse Deus que tem nos chamado a não andarmos mais sozinhos, aquele que não estava mais congregando, aquele que tinha se entristecido com o corpo, neste novo de Deus, o Senhor tem renovado em nós o sentido de igreja, tem renovado em nós o sentido de estar aqui nas reuniões. O corpo criado por Cristo nesse lugar me protege. Nós estávamos no último dia do curso Fundamentos na Fé e o tema era pastoreio mútuo, onde o Senhor fala conosco, né? É ovelha que gera ovelha. Não é pastor que gera ovelha, pastor cuida das ovelhas. E era Deus chamando a uma, tipo assim, vem cá com a responsabilidade, querido. Tu é discípulo de Jesus? Quem é discípulo aqui? Né? Se eu estou aprendendo dele, estou querendo parecer com ele, não, eu tenho que ser, isso é ser discípulo. Só que aquele que é discípulo tem que fazer discípulo. E discípulo é algo que não são discípulos teus, daquilo que tu encontrou no Senhor, do teu jeito de adorar, do teu jeito de orar, do teu jeito de estudar. Não, discípulos de Cristo. Aonde nós temos que buscar ali, aprender dele, com aquilo que ele ensinou e com aquilo que ele fez, e buscar copiar ele. E aquele que está copiando ele vai fazer como ele fazia, que é repartir, que é ensinar e mostrar. O Senhor ensinava e fazia. Eles se importavam. E por que nós não conseguimos fazer discípulos? Que dá trabalho. Fazer discípulo é tu acompanhar uma pessoa. E não é para a vida toda, viu? É só um período até que ela vá, que ela passe a ser também um discipulador. Aí vocês vão ter um contato mais diferente. Então ninguém vem para ficar sempre com a pessoa, mas tem um período que o Senhor separa a minha vida e a tua vida para discipular alguém. Só que anos da minha vida eu achava que fazia isso. Só que eu queria fazer discípulos meus, réplicas minhas, e eu fiz tudo errado, porque não foi para isso que Ele me chamou. Ele me chamou para fazer discípulos dele, para fazer réplicas dele. E ali o Senhor fala que não tem como nós discipular sem que cada um morra. E o Pai tem falado muito comigo sobre isso. Tu quer muito compartilhar de um Cristo exaltado, um Cristo poderoso, um Cristo que venceu a cruz e a morte, um Cristo, né, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo mundo quer viver o Cristo exaltado, mas não quer viver o Cristo que teve que morrer para isso. A primeira coisa que
exaltado nos ensina que para ser exaltado tem que morrer. Para tu ressuscitar, nascer de novo, tu tem que morrer. Para tu não fazer réplicas tuas, tu tem que morrer. E há um versículo que diz, Jesus dizendo: se porventura, se vocês pensarem, né, em vir após mim, primeiro, vem a mim, depois, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, segue. Só que a gente quer seguir Ele sem negar a si mesmo, sem tomar a nossa cruz. O que é a cruz? É a nossa missão, é o nosso propósito de vida. Foi pelo que eu nasci, foi para que eu nasci. A minha cruz é o meu propósito sendo realizado. A cruz para Ele foi isso. Ele nasceu para aquilo. Se tu parar para pensar que Jesus morreu aos 33 anos, Jonas. Até os 30 Ele não manifestou nenhum milagre. Você tem noção disso? O Cristo, o Deus encarnado, não operou milagre nenhum até os 30 anos. Sabe quantos anos Ele operou milagres? 3, gente. E a gente está falando do Filho de Deus. Eu não sei como é que a gente desenha a nossa história, a nossa vida com Cristo. Eu não sei como a gente imagina que a gente vai queimar em poder e estourar em glória todos os dias da nossa existência. Eu nasci para encontrar algumas pessoas em um tempo determinado. E é nesse tempo, nessa hora, que o propósito se cumprirá e Ele me fará instrumento. Se não parar para pensar que João Batista serviu por 6 meses, ordenar para que aquele que veio preparar o caminho para o Messias morreu degolado. Todos aqueles anos ele se preparando, sendo preparado no deserto para funcionar 6 meses. Que desperdício! O Filho de Deus vivo, tão novo, podia fazer tantas coisas. Teve que morrer crucificado. É Deus nos dizendo que cada um de nós tem um momento, uma situação e um propósito para realizar para Cristo e para Deus na face da terra. Nós não somos deuses. Hoje de tarde, quando eu falava com o Senhor, eu clamava e dizia: Pai, faz segundo a tua vontade, muda. Ai, me transforma de acordo com aquilo que tu quer, faz de mim o teu querer. Me faz a pessoa que tu quer. E daqui a pouco Ele falou ao meu coração: eu não quero um boneco, Doris. Eu não quero um robô que eu crio, Doris. Eu te quero. Eu te quero. Eu quero o que tu é. Eu quero como tu é. Só que tu te sujeite a mim. Que tu me obedeça. Eu não quero. E eu não vou fazer isso que tu espera. Olha que a gente acha. Se eu deixar, se eu buscar, Ele vai me fazer assim, aquilo tudo que Ele quer. Sabe o robôzinho perfeito? Ele já me criou uma vez. Ele já me criou uma vez. Ele já me sonhou, Ele me projetou. Tem coisas em mim que faltam só. E é o que está nele que vai produzir isso em mim. Então, sem Ele nada nós podemos realizar. Sem Ele nada nós podemos fazer. E esse Deus que fala conosco, que tem nos chamado a buscar, eu creio que cada um que buscou, e no primeiro dia do meu jejum, eu disse para o Senhor: Senhor, meu Deus, eu preciso de mais fé. Obedeço mais fé. Eu estou a medida muito pouca. Amplia minha fé. E ali na minha oração eu orava isso: Senhor, me
vocês diriam a esse monte: mude de lugar, e ele mudaria. Quando eu li esse versículo, eu disse: Senhor, não estou entendendo. Eu nunca te pedi que tu tivesse uma grande fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma pequena fé, mas genuína adoração. Não é grande fé que tu precisa, minha querida. É uma fé verdadeira em mim. Eu chorei, disse Jesus. Então, conceda-me isso. Coloque dentro do meu coração. E hoje, nesses dias, desde sábado, o Senhor vem trazendo a palavra para hoje, que fala de um momento onde Jesus ali realiza um grande milagre, que é a multiplicação. E que me chamou a atenção foi que eu estava sábado aqui e Deus me deu ali um versículo que falava da saída dele, onde diz assim: ó, ele entrando imediatamente num barco dos seus discípulos foi para essa região aqui de Dalmanuta. Tá? O que tem a ver isso, Jesus? Só que ele foi para um lugar, gente. Ele entrou, ele saiu depois de ter feito um grande milagre, ele foi para um lugar. Sabe quem ele encontrou lá? Os fariseus. E diz que ele chegou e ele não fez nada lá. Assim como ele chegou, ele foi embora. Porque quando ele chegou naquele lugar, aqueles que estavam ali para ouvir não estavam ali para aprender. Os fariseus estavam ali para questionar, estavam ali para debater, eles estavam ali para discutir com Jesus. Sabe aquele culto que tu vem para a casa do Pai e não aprende? Porque tu não vem para aprender, tu vem para questionar, tu vem para debater, tu vem para isso não é certo, isso não é o suficiente, isso. E ali naquele momento, aqueles que estavam ali desta forma pedem um sinal para ele, e ainda dizem: nós queremos que tu faça um sinal no céu. Não bastante pedir um sinal, dizia como. Aquele ambiente, aqueles que estavam com Jesus não para aprender, estavam ali para questionar, para ter respostas, não crendo. O que ele estava fazendo não era o suficiente para eles, curando, libertando, transformando vidas, não era o suficiente. Sabe o que eles queriam que ele fizesse? Sabe aqueles sinais dos antigos? Tipo o sol que parou, sabe, Joel? Sabe o fogo que caiu de Elias? Sabe o sinal lá do céu? Coisas que Eliseu viveu, que o Senhor mandou ali algo para salvar a vida dele, que veio do céu, sinal do céu. Eles queriam algo que estava lá no antigo. É só assim que nós vamos acreditar que realmente tu é quem diz tu ser. Só que na verdade Jesus sabia que não dependia de sinal, eles não iam acreditar mesmo. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, num culto como esse, um momento de oração, onde a gente pede um sinal para Ele e a gente diz ainda como. Não, deixa eu te explicar, porque assim a gente diz como para eu saber. Mas por que tu está querendo um sinal? Vamos lá de novo, por que tu está querendo um sinal? Por que tu está querendo algo materializado? A presença dele não é o bastante. O que ele já fez na tua vida não é o suficiente. Jesus ali diz: olha, não vai ter sinal. Entra no barco com os seus discípulos, aqueles que acompanhavam ele. Então, estamos falando de todas as classes. Ele já não era mais os fariseus agora, era aquele que ele estava preparando. E esses entram com um pão no barco. Isso, eles entraram com pão. Jesus vem e questiona eles, ou
nós entendendo outra. Bah, fermento, pão, a gente só trouxe um. Bah, nós devíamos, se a viagem é longa, porque no mínimo ele está falando isso aí, porque nós não nos preparamos para trazer o pão. E Jesus sabia tudo que estava na mente deles, assim como sabe o que está na tua mente agora. Sabe todas aquelas perguntinhas que a gente faz dentro da cabeça? E que não precisamos verbalizar. E ele vem e adverte eles, né? Dizendo, pensa, vocês estão preocupados com o pão? Vocês vieram do milagre de multiplicação. Agora há pouco nós vivemos isso aí. Será que vocês não pensam que um pão não seria problema para mim nessa viagem? Eu não poderia multiplicar esse pão que vocês não trouxeram ou que vocês não estavam preparando? Não é disso que eu estou falando. Então muitas vezes Deus fala conosco e nós entendemos do nosso jeito. Nós interpretamos e traduzimos na nossa, naquilo que nós conhecemos. Ele dá uma palavra que já sai da interpretação que nem é dele. E ele vem e ele adverte os discípulos: ei, vigiem com o fermento, que é o que o fermento? O fermento é uma pequena porção que leveda algo. E quando ele especifica quais eram os fermentos, quando ele diz dos fariseus, o que representava os fariseus? Era aqueles que eles eram uns hipócritas, porque eles viviam de fachada. Eles eram aqueles que oravam bonito para todo mundo ver, declamavam a Bíblia que nem pensa. Era aqueles que praticavam os ritos e todas as cerimônias impecavelmente. Só que eles não lidavam muito bem com o sobrenatural. Eles dominavam muito os costumes, os ritos, a lei, aquilo que era racional, mas eles não aceitavam o sobrenatural. Tanto é que aquilo que Jesus fazia, eles não aceitavam. Não era suficiente para eles. Eles desconfiavam, porque os milagres que Jesus fazia, eles diziam: isso aí veio do demônio. Porque é o demônio que está fazendo isso aí. Porque se fosse Deus, fazia assim, né? Olha que loucura, gente. Sabe quando Jesus senta com a gente? Ele senta comigo e contigo hoje. Como tu está na presença dele? Como que tu está lidando com esse momento da tua vida? E de repente ele vem e fala com seus discípulos dizendo: olha, vocês ainda estão sem entender. E eu fico pensando, como que eles podiam estar sem entender, com um coração endurecido, se eles estavam queimando em meio a milagres? Como que eles estavam? O que significava isso? O que seria um coração endurecido? Eles estavam também, assim como os fariseus e como Herodes. Herodes era um que queria que o Senhor fizesse um milagre para provar que era filho de Deus. Gente, eu fiquei muito triste comigo nessa tarde, porque há momentos que nós estamos assim, desse jeito com o Senhor. Faz isso, Senhor. Faz aquilo, Senhor. Como é que eu vou saber que é tu, Jesus? Como é que eu vou saber que é o Senhor? Toda hora. E quando eu li essa palavra, que ele deu um suspiro, um gemido de dor, fere o coração de Jesus, quando nós estamos assim. Fere o coração de Jesus, quando tudo que ele fez na tua vida não significa nada. Tudo que ele fez até aqui não significa nada. Não serve para edificar a tua vida, para acrescentar a tua fé, para tu continuar buscando e vivendo os milagres que ele ainda vai realizar e que ele ainda está programando para a tua vida.
E hoje de tarde, quando o Espírito falava ao meu coração, eu dizia: Senhor, tu me perdoa, porque verdadeiramente nós duvidamos, verdadeiramente nós entendemos de maneira errada. Nós estamos também, dia, não é falta de fé que nós temos, é o coração endurecido. E a coisa que mais tocou em mim nessa tarde, enquanto eu buscava, era ministrada por essa palavra. Sabe o que era o fermento? Sobre o que? O fermento era aqueles que Jesus não era suficiente. O que ele estava fazendo não era suficiente. Ele teria que fazer algo a mais, e algo que eles ainda criavam, entende? Ele dizia: meu Deus, e tu tá assim? Porque quando eles vêm e dizem: olha, realiza esse sinal para eu saber que é tu, faz alguma coisa. Dentre tantos sinais, o Senhor dizia: meu Deus, eu tenho feito tanta coisa na tua vida, no meio da congregação, nos cultos. O que é que tu quer mais? Tu quer que eu me manifeste do jeito que tu idealiza? Para tu entender que sou eu. Eu não estou te entendendo, filha. Sabe? Eu comecei a chorar e dizer para ele: Senhor, me perdoa, porque é verdade isso aí. E não é por mal, gente. Não é por mal. Mas aquele que me conhece, aquele que me revela, aquele que fala comigo todos os dias, ele vem e diz: deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. E deixa eu dizer o que eu não estou gostando, porque eu estou triste. Nessa consagração em grupo, onde nós buscamos do Senhor se aproximar, buscar do Senhor proteção, buscar do Senhor autoridade, Ele vem e Ele revela. E uma das coisas que a gente ouviu aqui na quinta-feira, na ministração daquele missionário, que quando os demônios pediram para sair, eles eram demônios territoriais. Eles pediram: olha, não nos mande para outro lugar, nos deixe ficar aqui, mas ali, ó, naquele outra coisa, ali naquele porquinho ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, chegou, os demônios já se ajoelharam e adoraram. Eu fiquei pensando assim: isso acontece nos cultos, né, Joel? A presença do Pai vem e até eles, verdade, estão ali fazendo oração ainda e atendida. Os demônios oraram a Jesus, pedindo: olha, não faça isso, faça, né, não se manda entrar ali. Porque Jesus atendeu esse pedido. Quando depois o gadareno é liberto, transformado, o gadareno transformado, liberto, faz um pedido para Jesus: deixa eu ir contigo. E ele disse: não. Para o liberto, transformado, o Senhor negou o pedido. E para a legião ele atendeu, mas porque tinha um propósito. Naquele momento ali o Senhor atendeu, porque pela porta que eles entraram, eles iam sair, e aquela porta seria fechada, porque quando os porcos se lançaram no abismo, ali a porta foi destruída. E quando aquele missionário falava isso na quinta, eu disse: Jesus, verdadeiramente o inimigo da minha alma, aquele que é territorialista, aquele que marcou e que não vai sair, que só quer mudar de lugar, pelo poder do nome de Jesus, vai sair sim, vai sair pela mesma entrada. Aí eu te digo: qual é a entrada? E aí o Pai vem e revela, e aí o Pai vem e mostra a porta que tu dá para ele entrar na tua vida e ainda atuar. Talvez aceitando pessoas, aceitando situações, convivendo, fazendo coisas erradas, ainda não sendo transformado, não decidindo ter uma mudança de vida para o novo compromisso que tu assumiu. O Gabriel trouxe uma palavra no sábado, e ali ele completou com algo, uma palavra que ele pregou na manhã de oração deles, aonde Jeremias vem e fala de uma tribo, que era uma tribo nômade, que nem era do povo de Deus, gente. Sabe, assim, os ciganos da vida. Só que eles
viviam daquele jeito porque um ancião, o patriarca, alguém deles, muito tempo atrás, instruiu eles para andar assim. Eles não podiam plantar, eles não podiam ter animais, não podiam ter moradia, e era essa, não podia beber vinho, não podia, entendeu? Só que Jeremias usou esse termo dizendo: esses aqui que não são do meu povo, obedecem às instruções de alguém que eles honram e admiram, e o meu povo não. E aí o Senhor dizia, aquela vida de cigano, aquela vida de nômade, não eram instruções, não faz isso, não tem aquilo, era um estilo de vida. O Senhor nos chamou para nós verdadeiramente viver como peregrinos. O Senhor nos chamou para verdadeiramente nós andarmos nessa terra, não apegado em coisas. O Senhor nos chamou para que nós sejamos livres de vícios, não importa qual. O Senhor nos chamou para andar desta forma com Ele, um estilo de vida. Tu acha que esses desejavam ter, eu quero ter casa que nem aquele povo X lá? No decorrer dos anos podia ter mudado, né? Não mudaram, por quê? Porque eles honravam uma palavra. E o que Jeremias estava salientando, destacando, era a obediência. E é o que nos falta. Deus tem nos dado liberdade. Tudo que Ele quer de mim e de ti é que tu não tenha mais que depender de cercas, que tu livre escolha ficar, tu livre, tu escolha andar ali, tu podendo escolher e fazer o que tu quer, tu deseja fazer a vontade dele. Esse é o desejo do Eterno. E quando o Senhor trouxe isso sobre o coração endurecido, é quando nós esquecemos aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Quando nós, aquilo que Ele já falou, aquilo que o Senhor já trouxe para nós. Eu digo, por que tu estás sem fé no teu diagnóstico? Se nós fizéssemos uma reunião nessa noite para contar os feitos do Senhor, meu Deus, eu vivi e testifiquei milagres com muitos que estão aqui. Pensa, milagres, não assim, sabe, dor de cabeça que é curado. Milagres. Eu testifico milagres aqui, de coisas que eu sei que é obra de Deus e não tem outra fonte, porque humanamente não se poderia viver isso, não poderia a pessoa ser mudada, transformada. Esse Deus que tem nos chamado para um estilo de vida, Ele tem se entristecido comigo, contigo, que todos os dias a gente está querendo um sinal. Tudo que Ele está fazendo não é o bastante, meu Deus. Para que eu quero mais? Mais coisa para eu esquecer, é isso? Porque o que Ele fez semana passada e no outro já não vale mais, porque eu quero um milagre novo. Eu quero um sinal novo, para eu continuar acreditando nele. Olha se faz sentido isso. Por essa noite nós estamos aqui reunidos como um corpo, e quando o Senhor nos chama a ter uma atitude ou nos movimentar coletivamente, é algo que eu preciso e que tu precisa, que sozinho tu não vai vencer e que eu sozinho não vou vencer. Então Ele ajunta o corpo para essa batalha. E sabe que o Senhor me trouxe à mente, Lídia? Antes da Covid, ali Deus me deu uma palavra sobre Josafá, para uma instrução, uma busca de livramento. E de repente eu recebo um convite para cantar no coral da congregação. Eu nunca cantei coral, gente. Quer dizer, cantei lá no início da minha vida, que não canto nada, né? Sabe, não é a minha praia, não é o meu dom, não é, entendeu? Mas na hora que aquela irmã teve coragem de me convidar, eu pensei, é Deus, né? Só pode, eu tenho alguma explicação para isso? E aí o mistério ali era vencer, derrotar o adversário com louvor. E não era um cantando. Como é que eu ia conseguir isso, Joel? Quem é que vinha para minha batalha, Joel? Para vencer para mim?
O Senhor preparou aquele momento, nos ensaios já era sobrenatural. No dia, até não foi tanto. Eu acho que nos ensaios eu vivi coisas lindas do Senhor, porque eu entendia que era algo. E quando o Senhor falou comigo que olha, eu liguei para a Lídia. Olha a loucura. A Lídia pensou, não, pelo amor de Deus, que tu tá me convidando, tu tá me convidando para cantar nesse coral. Ela ainda canta, né, gente? Eu não canto. Pensa o choque, né? Eu disse, olha, você vê que é Deus, tu entra nesse treco aí, porque é Deus querendo nos dar livramento. Nós cantamos naquela noite. E na outra semana, a minha casa toda foi tomada por Covid. Só que antes disso, o Billy bateu o carro, deu perca total. E Deus concedeu um livramento 2 dias depois para ele. Não era, ei, vem aqui. Um Deus que sabe, quer fazer, prepara tudo. Meu Deus, tu não entende. Faz o que faz por ti. E quando o Billy ligou e fala daquilo, eu disse, Senhor, só comecei a adorar e bendizer, porque ele só machucou o braço, o carro deu perdido. E na sequência, todos lá em casa pegaram Covid e a culpa era minha. Porque nós cantamos todos sem máscara. A minha filha Josi tem asma, parará. Tu imagina se acontecer qualquer coisa com Deus. O Deus de misericórdia guardou minha casa. Lá eu ia saber. E de novo, Ele me trouxe a lembrança isso. Então assim, eu preciso de ti. Tu precisa de mim. E essa posição, essa junção onde nós vamos falar sobre batalha espiritual, não é inventar. Falar, enxergar e nos posicionar. Sabe o que o Senhor tem colocado no meu coração? Nesses dias de encontro, onde a palavra vai ser instruída. E ali nós já vamos fazer uma posição que tu nunca faria sozinho. Aliás, tu nem saberia dizer aquilo ali. Para te dar vitória. Para trazer algo que tu não vai ganhar sozinho. Que tu não vai alcançar sozinho na tua vida. Esse Deus que quer mover, que quer livrar. E eu sei que Ele está desejando fazer isso nas nossas vidas. Quantos creem assim? Eu creio. E já quero dizer que eu já fui alcançada pelo poder sobrenatural dele de coisas que saíram do lugar, né? Coisas que vão mudar o meu dia a dia. E naquele momento que aquela mudança vem, aquele consolo. Eu sabia que era Ele. Ele não mudou nada da situação, tudo igual. Mas aquela anestesia, sabe, já? Eu não sentia mal, nem bem, nem... Meu Deus, eu sabe aquele dia todo, eu falei assim, meu Deus, é Deus, é Deus. Não, eu tenho que confiar, isso aqui que parece, né, que vai dar tudo errado. Mas eu vou confiar, porque Ele está comigo, Ele está aqui. Esses são os grandes tesouros do Senhor. E eu sei que se eu não tivesse dado ouvido, eu seria abatida, eu seria derrubada nesses dias. Não sei se vocês entendem isso. Então esse Deus que nos cuida, Ele nos chama nessa janta com Ele, participar do corpo e do sangue, nos tornarmos só com Ele e nos fortalecer nele e buscar do Senhor que nós possamos ser obedientes e usufruir daquilo que a obediência trará. Quantos creem nisso? Amém? Vamos nos colocar de pé. Joel, pode passar aqui, ministrar assim. Glória a Jesus. Eu sei que talvez tu estivesse acomodado. E eu posso dizer que acomodação sabe, é confortável. Dá pra ficar assim. Não precisa nem se mexer. Fica, né? Não tá nada, tá ótimo aqui. Não tá doendo nada, tá tudo, né? Vamos ficar aqui. E aí eu tô escutando ali algumas
palavras, e de repente eu ouvi uma palavra da pastora Viviane. Nem sei se foi isso que ela pregou nesses dias, né? Mas a palavra veio assim, que o Senhor estava tirando as plumas e as penas do ninho para os filhotes voarem. Aí eu vi aquilo, né? Já entendi tudo, né? Enquanto é tudo confortável, fica dentro do ninho, né? A águia tira o conforto e os filhotes se obrigam a ir para a beirada do ninho. E é dali que ela empurra, ensina a voar. Se os espinhos estão aparecendo, saiba para quem? Para que tu possa alçar voo, confiar naquele que diz que é hora, que é o tempo, que é o momento. Confiar mais nele do que em ti. Então, nesta noite, que tu possa entender o momento talvez que tu esteja vivendo, que é um momento onde Deus está promovendo uma mudança e tu não está entendendo. Tu está falando de pão, tu está falando de coisas que tu precisava trazer. Não, o Senhor está nos chamando a confiar nele, a buscar dele. E quando nós buscamos o Senhor, não só em oração, o jejum, ele vem para intensificar a pequenina fé. O Senhor disse para mim que eu não precisava de uma grande fé, né? Mas uma fé genuína. Então, uma pequena fé bombeada pelo jejum. Porque deixa eu só descrever como é que é o dia do jejum. Meu Deus, o dia do jejum tu vira... Não é verdade? Ah, né? Já parece que já é outra posição. Eu tenho que pensar nele, eu estou me consagrando, eu estou dizendo eu não vou comer, eu não vou beber, porque eu quero a tua presença, né? É um dia assim que, naquele dia, parece que eu me sinto mais em condição de pedir. Não é assim? Mais confortável em falar para Ele. Então o jejum intensifica a pequena fé. Vocês possam voltar a praticar, usar as armas que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu e que está aí diante de nós, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus.